Está começando o Alcateia Cast. Dessa vez com um convidado muito especial. O Cris do Pois é, Cris. Para falar sobre o que aprendemos com os personagens da ficção. Bem-vindos, lobos e lobas dessa alcateia maravilhosa. Eu sou Sibeli Lobo e está começando mais um Alcateia Cast. Alcateia, tudo bom com vocês? Aqui é Sibeli e hoje nós estamos aqui no segundo episódio do Alcateia Cast com um convidado muito especial, o Cris do canal Pois é, Cris. Olá, Alcateia, eu sou o Cris e eu tenho um canal no YouTube que eu vou falar de séries, filmes, livros e também de um pouquinho das coisas que passam pela minha mente. E eu estou muito agradecido por esse convite, Sibeli, eu gostei muito quando você me convidou. E eu acho que a gente pode colocar, assim, um pouquinho de lenha nessa fogueira aí. Nós vamos conversar sobre umas coisas bem bacanas. E eu espero que você de casa que está nos ouvindo goste do assunto de hoje. Você aí de casa, bem assim, televisão mesmo, sabe? Você aí de casa, preste atenção aqui, porque agora... Não, mentira. Cris, seja muito bem-vindo ao Alcateia Cast. Já Muito obrigado. Pra te convidar há um tempão. Pra quem não sabe, gente, eu e o Cris nos conhecemos de longa data, desde o meu canal literário, então é claro que ele estaria aqui no chão aí, né? É claro que ele estaria aqui no Alcateia Cast. E como nós dois começamos aí nesse ramo literário, eu acho que combinou muito, porque hoje a gente vai falar sobre coisas que a gente pode aprender com personagens fictícios. Como que personagens da ficção podem nos ensinar muitas coisas. E eu já vou aproveitar pra fazer o jabá aqui, entendeu? Porque esse foi justamente o vídeo que eu lancei na sexta-feira passada, um vídeo falando sobre as lições de Coco ou Viva a Vida é uma Festa, e o link vai estar na descrição do podcast, então caso vocês se interessem, tá aí. E eu queria dizer que esse tema pro Alcateia Cast foi uma sugestão do Leandro Araújo, lá no grupo da Alcateia, que se vocês não participam, por favor participem, é um grupo no Facebook que tá muito legal, e o Cris inclusive está nesse grupo. Isso aí, então muito obrigado, Leandro! Então me diz, Cris, o que você acha sobre aprender coisas com personagens de filmes, séries, quadrinhos, livros? Você acha que realmente tem como a gente aprender muita coisa que faça muita diferença pra nossa vida? Ou você acha que isso é baboseira, sei lá? Não, eu acho isso sensacional, porque isso tudo parte do que a gente chama de empatia. Se você tem empatia com aquele personagem, você começa a prestar mais atenção no que ele tá fazendo, no que ele tá falando, e isso, direta ou indiretamente, vai ser absorvido por você. Então, acho isso uma coisa muito real, oficial, sabe? Eu concordo contigo, tipo, eu acho que tem certos personagens específicos que a gente se identifica muito. E é muito interessante ver esses personagens em uma situação extrema, sabe? Às vezes uma situação que não tem nada a ver com a nossa vida real, assim, sei lá, Harry Potter, seus pais foram assassinados por um bruxo do mal, entendeu? Não é todo dia que nós temos pais assassinados, né? E tomara que isso não ocorra. Ainda mais por bruxos do mal. Exatamente, mas o fato do Harry ser, assim, de uma realidade próxima à nossa, tipo, porque, querendo ou não, no livro e também no filme, ele tá numa idade, assim, que tá se conhecendo. Então, a gente passa a se identificar nesse ponto, né? A gente tá também se conhecendo nessa faixa etária, 11, 12 anos, por aí, pré-adolescência também. Então, quando a gente parte desse princípio de que temos algo em comum com o personagem que a gente tá vendo, sendo ele protagonista ou não, então já gera uma coisa ali que a gente pode começar a prestar mais atenção, e que se ele fizer besteira, a gente vai falar assim, fez besteira, eu não faria isso no lugar dele. Você começa a desenvolver um lado ali do que eu faria e o que eu não faria no lugar dele. Com certeza. E eu acho também que isso entra um pouquinho na questão da responsabilidade do autor, sabe? Esse não é um debate que eu quero começar aqui, mas a gente até pode começar, que é sobre relacionamentos em livros, né? É muito comum, infelizmente, você encontrar relacionamentos abusivos em livros, só que não são tratados como abusivos, são tratados de forma romantizada. E eu acho que isso é ruim porque a pessoa acaba aprendendo que aquele é o que ela precisa desejar, sabe? Que aquilo é o que ela precisa almejar. Aquele tipo de relacionamento onde o cara é obsessivo, é controlador. E isso não é um relacionamento normal, sabe? Não é o que um relacionamento deveria ser. Então eu acho que a forma como a gente aprende com personagens de ficção é tão forte que autores, sejam eles de qualquer tipo de forma de entretenimento, né? Qualquer tipo de história,
precisam ter um certo cuidado e responsabilidade na hora de criar essas histórias, sabe? Sim, concordo. Usando até esse mesmo exemplo de relacionamento, por exemplo, se uma pessoa já vive num tipo de relacionamento desse, seja familiar ou seja amoroso, se o autor tá escrevendo aquele livro ou aquela série, filme, enfim, e ele não propõe uma solução cabível, tipo, ele só joga aquilo lá, a pessoa que tá vivendo aquilo, primeiro que ela vai se identificar. E se não houver se aquilo for tratado como normal, ela vai ficar naquilo ali, sabe? Ela vai falar assim, poxa, se o que eu assisto, o que eu vejo é tratado como normal, então, tipo, pra que eu vou mudar, sabe? Então o problema tá comigo, não tá na situação. Eu acho que é o caso, por exemplo, de 13 Reasons Why, né? Que no final, desculpa se você não assistiu ao ouvinte. Spoiler! Nós vamos falar aqui. No final, apesar da gente já saber desde o início que ela tinha se suicidado, né, que a Hannah tinha se suicidado, no final a série faltou falar sobre uma alternativa pra isso, sabe? E é uma coisa, inclusive, que eu espero muito que aconteça na segunda temporada com a personagem da Jéssica. Eu espero que eles mostrem uma alternativa viável pra que as pessoas não cometam suicídio também, sabe? Pra que as pessoas vejam que existe um outro caminho, sabe? E de uma certa forma, a série, ela romantiza essa situação toda, sabe? Ela dá aquele soco no estômago, mas, tipo, infelizmente, as pessoas acham que, assim, caraca, ela fez isso. Ainda tem aquele lance todo gráfico da série. Eles começam a achar, tipo, aquele famoso meme, né? Queria estar morta. Porque, tipo, eles meio que tornam aquilo banal, sabe? Popular, tipo, cool acontecer uma coisa dessas. Eu acho que a questão ali não é nem em relação à cena em si. A cena é bem forte, é feita pra te chocar, mas toda a questão de como a depressão nunca é mencionada e de como as fitas da Hannah acabam meio que sendo uma forma de justiça, entendeu? Com muitas aspas aí. Meio que tipo uma vingança, se é que podemos dizer dessa forma. Então realmente. meio que tipo, o gráfico sozinho, ele teve seu papel, mas meio que a solução por trás disso, de tipo, caraca, isso não é a solução para os seus problemas, ficou um pouquinho devendo. Sim, com certeza. E eu acho que isso é um grande papel da mídia como um todo, sabe? Uma coisa que eu amo na trilogia Jogos Vorazes, você chegou a ler tudo? Sim, sim. Uma coisa que eu amo na trilogia Jogos Vorazes é como que no final da trilogia, né, no terceiro livro, a Suzanne Collins cria um debate muito grande de como a mídia manipula as pessoas, porque a Katniss nunca quis ser o Tordo, ela nunca quis ser o Mockingjay, ela queria ser a Katniss, mas a capital usou ela como um meio de acalmar as pessoas, como um meio de manter a audiência ali presa, e o Distrito 13 utiliza ela também da mesma forma como meio de inspirar a revolução. E eu acho que isso é uma coisa que às vezes acontece e a gente nem percebe. Falando, tipo, por um público mais geral, assim, é a questão das novelas, por exemplo. Durante muito tempo, a visão que a gente tinha, por exemplo, da comunidade LGBT em novela era uma visão extremamente estereotipada. O cara LGBT estava ali pra poder usar várias cores extravagantes, se vestir de um jeito extravagante. Sim, ser mais afetado. Se falar de forma mais afetada e ser amigo de alguém, entendeu? Ser amigo sempre é uma pessoa mais popular, né? Tipo, exatamente, como se fosse um acessório da pessoa. Sim, tava ali como acessório estereotipado. E a gente vê vários estereótipos, não só pra comunidade LGBT, mas também pra comunidade negra. Pra comunidade negra. E estereótipos em geral. E a gente aprende com esses estereótipos. A gente acha que o que a gente tá vendo é o normal, é o que deveria ser, entendeu? Então, eu acho, inclusive, magnífico que a gente tem quebrado esses estereótipos nas novelas e em filmes e séries, sim. etc. E é exatamente por causa disso que as pessoas começam a ver as coisas como se fossem, os problemas, no caso, como se fossem normais. Hoje em dia a gente tá mudando muito isso. E é o que a gente tá falando aqui o tempo todo sobre representatividade de algum personagem. Quando a pessoa vê aquilo ali na televisão, ela fala assim, poxa, cara, se for retratado aquilo daquela forma, é normal. Então, elas começam, tipo, não querer fazer algo diferente, porque, tipo, foi retratado na mídia. E, sem querer querendo, hoje em dia a mídia é vista como se fosse um ponto de referência pra qualquer coisa, sabe? A verdade absoluta, né? Você tá na novela, tipo é verdade. Assim, se tá na televisão, é porque é verdade. É tipo pra gente, se tá no Google, que é verdade, né? Um exemplo disso que a gente tá vivendo agora não sei se você já assistiu o filme O Rei do Show. Ele
ele retrata bastante esse lance de pessoas diferentes e lidar com as diferenças e tal, porque é um assunto que tá em voga hoje em dia. É importante a gente falar sobre isso. Por exemplo, eu trabalho em escola. Se a gente não trabalhar a diferença, cara, é cada um no seu quadrado, sabe? Sim. Inclusive, me lembrou muito sobre o tema escolar esse ano, porque todo ano, na escola onde eu trabalho, ele tem um assunto que rege todos os projetos do ano. E desse ano é sobre a diversidade, sobre etnia, sobre diferentes povos, a miscigenação do povo brasileiro. Cara, isso é sensacional porque abre um leque pra muita coisa, porque as crianças, elas passam a se identificar, elas passam a ver que, tipo, aquela princesinha da Disney, ela não é a única, não é aquela loirinha, branquinha, magrinha, dos olhos claros que deve te representar, sabe? Tem também aquela moreninha dos cabelos enrolados, com os olhos castanhos, com as medidas um pouquinho maiores. Me lembrou Moana. Ai, adoro esse filme. Cara, eu, na verdade, acho isso sensacional, o trabalho que essa escola tá fazendo, porque realmente é algo muito necessário. Inclusive, eu me lembrei da polêmica que rolou agora no Facebook, né, daquele indígena brasileiro que postou que se vestir de índio não é fantasia. E as pessoas ficaram falando, tipo, pô, mas índio tem internet, índio usa roupa. Tipo, gente, é um pensamento... Não. É um pensamento tão atrasado. E por que o brasileiro pensa assim? Porque a gente não vê, entendeu? A gente não conhece. A única coisa que a gente aprende sobre a população indígena é quando em 1500 o Brasil foi descoberto, sabe? Como a gente não vê indígenas trabalhando na mídia, sabe? Pessoas de ascendência indígena... A gente tem a nossa mente travada no 1500, sabe? Só que, tipo, os índios já estão em 2017, meu querido, 2018. E a gente tá lá em 1500 ainda. Não é porque a pessoa é indígena que ela não vai aproveitar a internet, gente. A pessoa tem todo o direito de acessar a internet como qualquer outra pessoa, sabe? E engraçado que esse já não é um pensamento que nós brasileiros temos em relação aos indígenas americanos, porque eles aparecem em filmes, sabe? Sim. Então a gente já tá acostumado a ver indígenas americanos agindo normalmente com pessoas normais, porque são pessoas normais, sabe? Tipo, não tem nada de diferente. Você me falou disso e me veio à cabeça Crepúsculo. Eu também pensei em Crepúsculo. Tipo, a gente tem toda um povo indígena, sabe? E tá ali no meio do povão, na modernidade, mas ainda tem as suas raízes trazendo consigo, sabe? Sim, tem as suas raízes, tem a sua cultura, tem a sua forma de viver, mesmo que seja no meio de uma sociedade não indígena, digamos assim. É, tipo, eles estão no meio, mas meio que não estão misturados, sabe? Eles carregam uma carga cultural deles ainda, sabe? E é uma coisa, tipo, que não deveria ser uma questão de carga cultural deles, sabe? Devia ser uma carga cultural nossa, porque eles são as nossas raízes, sabe? Então, eu acho um absurdo a gente não conhecer mais e não falar mais sobre os indígenas do século XXI, sabe? De 2018. A gente ainda tá preso naquela ideia de 1500 e uma forma de mudar isso seria justamente através de histórias, através da mídia. Eu acho o poder da mídia sensacional, tanto pro mal quanto pro bem. É aquela famosa frase do Homem-Aranha, né? Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. A mídia tem esse poder e ela usa tanto pro bem, mas também usa pro mal. E o efeito é, tipo, pode ser muitas vezes devastador, né? Um caso que eu acho muito interessante é o da Anissa de Black Lightning, né? Do Raio Negro, a filha do Raio Negro. Que ela é uma mulher negra, lésbica, em uma série de heróis, entendeu? E isso é, tipo, é revolucionário, sabe? É incrível. E é uma forma da sociedade começar a mudar essa visão, de começar a aprender, primeiro, que uma mulher negra, lésbica, pode ser uma super-heroína, sabe? E também, no caso, toda a série do Raio Negro, uma série de heróis negros, sabe? Isso é uma coisa que falta muito. Inclusive, não sei se você conhece o Alex do canal Umbucaholic. Sei. Ele fala muito sobre como que falta protagonistas negros na fantasia, que ele lê muita fantasia. E como que falta muito você ver negros nas fantasias que não sejam escravos, entendeu? Tipo, o cara que é escravo, tudo bem, tem o negro nessa fantasia. Mas o cara que não é escravo não existe na fantasia, sabe? E é um livro de fantasia, então assim, se você tem magia e se você tem dragões e se você tem duendes, por que você não pode ter um negro na posição de protagonista que não precise ser um escravo, sabe? Exatamente. Uma coisa que me incomoda também, trazendo assim pra realidade brasileira. A maioria das vezes que a gente vê tanto na literatura quanto no audiovisual, negros sempre são tipo, vem da favela, ou então sempre uma posição, sabe, inferior
a qualquer outro personagem, sabe? Aos poucos vem mudando isso, em que, tipo, mostra, às vezes, um negro como um patrão, diversas realidades que o negro pode alcançar. Tipo, não coloca esses grupos em posições de poder, no caso. Exato, os grupos minoritários, eles estão sempre numa posição unilateral, sabe? É sempre aquela posição. Ah, tipo, vamos retratar aquela pessoa, aquele grupo, mas esquece de tirar os estereótipos, sabe? Retrata sempre como um oprimido, mas não retrata a pessoa que já conseguiu vencer isso, né, no caso. Exato, é sempre exatamente isso. É diferente de quando a gente vai ver, por exemplo, a série How to Get Away with Murder. A Annalise Keating, ela é badass, sabe? E ela tá lá como top da balada, mandando todo mundo, dando pontapé na bunda de todo mundo, sabe? Pode xingar e se passando quiser. por cima. Só que não é o YouTube. É que, tipo, passando por cima de todo mundo, sabe? Ela tá numa posição, assim, de poder. Eu acho que é o mesmo caso, por exemplo, de Grey's Anatomy. Olha só, que coincidência. 2 séries da Shonda Rhimes. Coincidência, eu acho que não. Mas Grey's Anatomy já tem aí 14 anos e, desde o início, o chefe da cirurgia, né, o boss de todos eles, era um homem negro, entendeu? E, tipo, Sim. Em nenhum momento Grey's Anatomy esquece que o racismo existe, mas ele começa na posição de chefe do troço todo, entendeu? Eu acho que parte disso, ou então parte total disso, é porque Shonda Rhimes, ela é negra, então ela tem prioridade pra falar isso, tem propriedade pra falar do assunto. Eu acho que se a série fosse escrita por uma pessoa branca, o rumo seria diferente, sabe? Teria um ponto de vista diferente ali. Então, eu acho muito importante, acho muito bacana que uma pessoa na posição de tipo de minoria, se é que podemos dizer assim, ela possa mostrar o lado dela, o ponto de vista dela e como uma pessoa desse grupo social pode atingir coisas grandes e é possível que ela possa atingir, sabe? Não é uma coisa que poxa, você tá na ralé ali, você vai continuar ali, querido, porque o pessoal não olha pro que você faz. Não, ela mostra isso diferente. Que, no entanto, parece... Eu esqueci o nome da irmã da Meredith, aquela... A Maggie. A Maggie. Ela é uma médica boazona, sabe? E ela se mostra isso, ela se impõe, sabe? Não é porque ela tá entre outras pessoas ali que são de maioria que vão passar por cima dela. Ela fala assim, não, eu tenho que mostrar o meu lugar de onde é que eu posso ir me impondo, sabe? Acho isso muito interessante. E eu acho que aí entra 2 tópicos, assim, muito importantes. O primeiro é o que a gente já falou antes, tipo, da responsabilidade do autor, sabe? Eu acho que quando a pessoa tenta fugir de questões que são importantes, isso é prejudicial demais pra sociedade. A gente não pode fugir dessas questões porque é a vida, sabe? Não tem como você querer retratar a vida e, não, quero retratar só esse pedacinho aqui, entendeu? É só um ponto de vista, sendo que, tipo, cara, todo mundo tem uma versão diferente de viver, sabe? Sim, exatamente. E no caso, por exemplo, de Grey's Anatomy, a protagonista é uma mulher branca, entendeu? Sim. Então, o nome dela é o nome da série, Grey's, né? A Meredith Grey. E mesmo assim, você não deixa de ter ali mulheres incríveis de todas as etnias e homens incríveis de todas as etnias. E a outra questão que eu acho muito importante me lembrou muito uma entrevista do George Martin, que ele foi questionado por que não tinha uma melhor representatividade étnica nos livros dele. E aí ele falou assim, cara, eu sou um homem branco velho. Se você quer ler conteúdo que explore muito mais essas questões étnicas, explore muito mais essas questões de gênero, você tem que parar de consumir somente as histórias que os velhos homens brancos produzem. Porque você só vê essas histórias sendo publicadas porque são só essas histórias que as pessoas estão consumindo. Mas existem várias pessoas, ele nomeou um monte de gente lá, que estão escrevendo fantasia e ficção científica de uma forma diferente, de uma forma nova, de uma forma representativa e que não recebem a atenção do público, sabe? E pensando como uma empresa, ele tecnicamente tá certo. A empresa vai querer publicar só o que vende. Se o que vende é a história do homem velho branco que tá escrevendo, então é o que eles vão publicar. Infelizmente é assim, né? Você tem que fazer o que te dá lucro. Se a demanda é essa, vão fazer o que dá demanda, né? O que dá demanda. E aí, eu acho que chega o ponto das pessoas cobrarem por uma mudança, sabe? Que é o que tem acontecido, por exemplo, em Hollywood. Cobrarem por uma mudança. Como assim? Só todos os
diretores indicados são homens, entendeu? No caso do Globo de Ouro. E não só homens, mas só homens brancos são indicados. Você viu o lance do Grammy? Que, tipo, a maioria, o melhor álbum foi pra... Acho que é melhor álbum, né? Que foi pro Bruno Mars. Aí, tipo, mas a maioria das categorias quem estavam concorrendo eram homens. Aí o carinha lá, que é responsável por isso, falou que se as mulheres se empenhassem mais, talvez elas tivessem mais destaque. Tá? Eu, tipo, ui! Que? Eu não fiquei sabendo assim? dessa treta. Meu querido, Cara, você tentou falar isso. Você falou essa idiotice. não, Numa cara, década, num século em que a Beyoncé existe? Como assim? Não, e tipo, tiveram álbuns que eu considerei, eu não só eu, mas também várias outras pessoas consideraram melhores dos que ganharam lá na situação, na categoria. E tipo, como assim, cara, sabe? Mas isso é uma coisa que acontece muito. Eu também já ouvi muito, tipo, de gente falando na internet que não indicam mulheres na categoria de melhor diretor porque as mulheres não dirigem tão bem quanto os homens. Mas enfim, eu acho que a gente vai acabar saindo um pouco do assunto. Mas eu acho que sim, vale essa cobrança, sabe? Tipo, por que não tem negros escrevendo roteiros? Por que não tem mulheres dirigindo filmes, sabe? Tipo, por que a gente não tá dando destaque pra essas pessoas? A gente devia estar dando destaque pra essas pessoas. Enquanto não houver cobranças, não vai haver as mudanças, porque é como se fosse assim, as pessoas se fazem de cegas. Aí tipo assim, tô fingindo que não estou vendo, existe, mas tô fingindo que não tô vendo. Mas se não fizer barulho, eles vão continuar fingindo que não estão vendo. Agora, quando você começa a fazer um barulho, começa a ter um pedido maior, aí tipo, caraca, não tem como eu fingir que eu não estou vendo agora. Tipo, vai chegar uma hora que aquilo não vai me dar mais o retorno porque as pessoas não estão vendo o que elas estão querendo ver. Sim, com certeza. A pessoa não quer sair da zona de conforto, né? Exato. Pra que eu vou sair da minha zona de conforto? Pra que eu vou fazer alguma coisa? Mas, continuando nessa conversa, acho que não só a questão de estereótipos, a gente pode aprender muito com isso, aprender muito a lidar com nossos preconceitos. Eu acho também que tem a questão de como que isso pode ajudar a gente a aprender coisas internamente, sabe? Existem muitas analogias que a gente consegue fazer em relação ao que a gente assiste, em relação ao que a gente tá passando. Por exemplo, problemas de saúde mental é uma coisa que você tem como se conectar com um personagem pra fazer aquilo ali te ajudar, sabe? Pra de certa forma, ser alguma fonte de força e fonte de inspiração. E não só pra isso, mas também até pra comportamento, sabe? Tipo, você se inspirar em alguém pra você querer fazer o melhor para as outras pessoas e tal. E eu acho isso uma força muito forte, nossa. Eu acho isso uma coisa muito forte, um poder muito forte que a ficção tem. Por exemplo, eu sou uma daquelas pessoas, pode não parecer, mas eu sou muito daquelas pessoas que sente calado. Não consegue, tipo, expressar pra outras pessoas aquilo que tá pensando, que tá sentindo. E quando você vê isso na televisão, a pessoa passando por aquele mesmo problema, cara, é como se você estivesse se vendo na televisão e vendo o que a pessoa tá fazendo pra você começar a fazer igual, ou se der merda no final, você fazer diferente, né? Uhum. Essa é a lógica da situação. Então, tudo que a gente falou, basicamente, é começar a ter empatia com os personagens, você se ver. Então, quando você se identifica com o personagem, consequentemente, aquilo te traz uma mudança muito grande pra sua vida. Então, Cris, eu super concordo contigo e eu acho que agora a gente já pode ir pra segunda parte do nosso bate-papo. E agora nós vamos pra segunda parte do nosso bate-papo, que é uma parte mais pessoal, assim. Cris, eu quero saber, assim, 3 personagens. Vamos com 3. 3 personagens que te inspiram e que mudaram você e com que você aprendeu muito com eles. Então, pegando esse gancho aí da Disney, recentemente, uma personagem assim que acompanhou muito uma mudança muito pessoal minha, é uma personagem feminina, por incrível que pareça, né? No caso, por incrível que pareça, por eu ser homem, né? Mas é a Moana. Cara, a força de vontade nela em conquistar os objetivos da vida dela, eu falei assim, caraca, meu Deus, sou eu ali, sabe? Os objetivos de vida, de ir adiante e além do que essas pessoas pensam, cara, é uma das personagens assim que me inspiram muito. A história do filme em si, a vontade, a coragem dela de enfrentar os medos dela, enfrentar até mesmo os familiares. Então é uma coisa assim que tocou muito no meu pessoal. Eu acho que você vai gostar de Coco, assim. Só acho.
Você não viu ainda, né? Não vi ainda. Coco tem algumas Todo mundo coisas tá falando muito semelhantes, bem do assim, filme. em relação a buscar sonhos e tal, em relação à família. Eu acho que você vai gostar, assim, de Coco. Gente, então eu estou saindo daqui agora pra assistir esse filme. Uma personagem que eu escolho é a Isabel Lightwood, de Os Instrumentos Mortais. Cara, o que é essa mulher? Pra quem não sabe, Os Instrumentos Mortais é uma série de livros escrita pela Cassandra Clare, que eu sou muito fã. E a Isabel Lightwood, ela é incrível, ela é uma pessoa, assim, que me ajudou muito a encontrar confiança em mim mesma, sabe? Porque, tipo, ela é um mulherão da porra que mata demônios com salto 15, e ela sabe que ela é sensual, e ela sabe que ela é maravilhosa, ela sabe que ela é forte, ela sabe que ela é independente, sabe? Ela não se questiona enquanto mulher, e isso foi uma coisa que pra mim na minha adolescência foi crucial, sabe? Pra eu começar a confiar mais em mim mesma, sabe? Aumentar a minha autoconfiança, aumentar a minha autoestima, porque eu queria muito ser como a Isabelle, sabe? Eu queria ser como ela, eu queria ser um mulherão, sabe? Tipo, ela era muito inspiradora pra mim, ainda é muito inspiradora pra mim, porque ela é uma mulher muito independente, muito forte e que não duvida da sua capacidade, sabe? Não tem palavras pra dizer esse momento, né? Porque, tipo, quando a gente vê um personagem assim que a gente se identifica, é tipo, meu filho, vem cá, me abraça. E isso me leva ao segundo personagem, que não é bem um personagem, é como se fosse praticamente o elenco inteiro, porque eu não consegui escolher apenas um. Mas é da série Glee, porque quando eu comecei a assistir essa série, eu tava nessa fase, assim, de adolescência, quase juventude e tal. E, cara, os problemas, as coisas que acontecem na série é o que acontece na vida do nosso dia a dia, né? Tipo, é uma série juvenil, feita para jovens que estão passando praticamente na mesma situação. E na primeira temporada, que foi a que mais me puxou, porque a Rachel, ela é irritante na série, devemos confessar, né? Mas, cara, as ambições dela, a vontade dela ser notada por um feito dela, receber o devido respeito pelos seus méritos, pelas coisas que você faz, cara, é o que basicamente todo jovem procura, sabe? Ser notado. Tipo, ei, eu estou aqui, eu faço tudo direitinho, eu corro atrás dos meus sonhos, eu corro atrás dos meus objetivos para ser alguém na vida. Então, cara, quero ser visto, sabe? Então, isso é uma coisa minha. Eu sou uma pessoa tímida, apesar de eu ter um canal no YouTube, de eu falar com pessoas, de eu lidar com pessoas no dia a dia, trabalhando numa escola, mas ainda assim eu me sinto retraído para muitas coisas. Então, a gente tem uma vontade de ser visto. E quando a gente recebe o devido mérito pelos seus atos, é recompensador. Então Glee me ensinou muita coisa, tipo, ir contra preconceitos, lidar com diferenças, e a gente podia ficar aqui o dia inteiro falando sobre coisas que essa série me ensinou, e ainda não seria suficiente. É uma série que fala forte no coração. Infelizmente, eu nunca tive uma conexão muito forte com Glee. Acho que é porque eu comecei a assistir muito atrasado, sabe? Quando eu tava lançando. Eu tenho queda por musicais, então, né? Não, mas no meu caso é porque, tipo, quando tava começando a série e tal, e que virou febre, eu não assistia muita série ainda, então eu não acompanhei isso. Eu fui ver depois que eu tava um pouco mais velha. Então eu não consegui me conectar tanto, assim. Mas eu lembro que depois que a menina que faz a Supergirl entrou, eu parei de ver. Sei. A série teve uma decaídazinha e tal. Mas eu acho Glee uma série extremamente importante, assim. Uma série que tinha um nicho que precisava dessa série, sabe? Que no caso seriam os adolescentes, sabe? Sim. Eu acho que, tipo, é diferente de você ter uma série teen como The Vampire Diaries, entendeu? Era uma série sobre vida escolar, sobre bullying, sobre primeiras vezes. Então eu acho uma série muito da hora. Sim, isso me lembrou uma frase que, por coincidência, eu li ontem em um muro passando pro trabalho. Que é tipo assim, eduque as crianças hoje para não punir os adultos amanhã. Então eu achei, uou! Então, tipo, esse tipo de coisas hoje em dia é muito importante. Séries, livros, filmes que tenham representatividade, que inspire as pessoas. Que passem um bom jovens, exemplo, né, também. Tal, que passem um bom exemplo também. Porque tem série que, convenhamos, né? Livros também que inspiram as pessoas a serem verdadeiros capetinhos, né? Tem livro que eu quero queimar e jogar no lixo. Ai, Eu acho que uma personagem que me inspira demais. E quanto mais eu trabalho no mundo Avatar e quanto mais eu analiso sobre essa personagem, mais eu amo essa personagem, é a Korra, de Avatar: A Lenda de Korra. Porque, meu querido, essa menina sofreu.
Mas essa menina sofreu muito. Oh, como essa menina sofreu. Gente, eu acho que eu não aguentaria sofrer tanto quanto ela sofreu. Eu acho que o meu psicológico já tinha ido pro lixo há muito tempo. Mas é isso que eu acho interessante. No caso da Cora, o psicológico dela foi pro lixo, sabe? Ela teve que lidar com depressão, com estresse pós-traumático, sabe? E é incrível porque ela mostrou que tem como você sobreviver a isso, tem como você sobreviver... E ainda assim, ela deu a volta por cima, sabe? Isso, sabe? Tem como você sobreviver a isso. Tem como você sobreviver à depressão, à ansiedade, a toques, síndrome do pânico, a estresse pós-traumático. E ainda assim você tem como se recuperar disso e viver uma vida normal, sabe? Viver uma vida feliz. E também mostra o quanto que isso é importante, sabe? A gente teve um caso no grupo do Mundo Avatar em que o cara ficou tipo, depressão é uma doença do século XXI, o Avatar não pode se dar ao luxo de ter uma doença dessa, sabe? Porque ela tem coisa muito mais importante pra se preocupar. Gente, não, tipo, as coisas sempre existiram. A diferença é que agora que está tomando foco. Não, até existe um grande aumento de pessoas, de casos de depressão atualmente no nosso século. Mas, tipo, esse comentário foi um comentário de pura ignorância, entendeu? Um comentário da pessoa que ela simplesmente não entende e está fechada a entender. Mas Concordo. eu acho que ter uma personagem como a Cora num desenho, sabe? Tipo... voltado pra criança, voltado pro público infanto-juvenil, sabe? É uma coisa muito poderosa, porque em nenhum momento a série falou a palavra depressão ou falou a palavra estresse pós-traumático, mas a criança consegue entender o que tá acontecendo, ela consegue entender que a Cora não tá bem psicologicamente e que ela precisa enfrentar esses demônios internos dela, sabe? Não precisa ser explícito, mas tipo... é aquele lance, ela tá sentindo aquilo, eu sinto da mesma forma, sabe? Isso, e ela é uma inspiração pra muita gente e pra mim incluso. Eu acho ela sensacional, assim, Cora mozão, entendeu? Bom, então pensando aqui num terceiro personagem, acho que não posso deixar de citar um que me inspira pelo jeito que ele é, meu favoritinho da Marvel, Homem-Aranha, a.k.a. Peter Parker. Gente, o jeito dele todo desajeitado, quem sou eu na fila do pão e tal, e conforme ele vai, tipo, com grandes poderes vem grandes responsabilidades, então ele tem que, tipo, na marra ter que aprender a lidar com as situações. É um personagem que me inspira muito, sabe? Porque é aquilo que a gente vem falando desde o começo, empatia. Eu me identifiquei com o jeito dele de ser retraído no canto dele e tal. E que, de uma certa forma, ele vai ter que, tipo, sair da zona de conforto dele para ele poder, tipo, salvar o mundo. Mas no meu caso, eu não vou salvar o mundo, né? Eu vou ter que salvar a minha própria vida pra não morrer sozinho. Mas é tipo assim, é uma frase que rege, né? Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Então a gente tem que sair da zona de conforto e eu trago isso pra mim. É um personagem que me inspira bastante. Ai, que amorzinho. Eu adoro Homem-Aranha, cara. Achei ele muito legal. E tipo muito ele com Deadpool. Quê? Oi, você ouviu alguma coisa? Oi? Hã? Fanfics? Isso é estática que eu tô ouvindo? Já que você começou com uma princesa da Disney, eu acho que eu vou terminar com outra princesa da Disney, que é a minha princesa da Disney favorita, a Mulan. Cara... Mulan, amorzinho, a Mulan. Mulan, o que é a Mulan? Como começar a falar da Mulan, entendeu? Por onde começar a falar desse lacre todo que é a Mulan, entendeu? Ela foi pra guerra no lugar do pai, vestida de homem, porque era proibido mulheres irem para a guerra, arriscando a própria vida, entendeu? E salvou a China. Como assim? Gente, essa mulher é maravilhosa. E ela não só salvou a China, sendo uma mulher... sendo que era proibido, como ela também fez os amigos dela se vestirem de mulher para salvar a China. Sim! Mulan é outro nível. Sabe, Mulan é outro nível. Inclusive, eu fico muito, às vezes, chateada, porque as pessoas, às vezes, falam de Frozen como se Frozen tivesse revolucionado, tivesse feito, nossa... coisas que nunca existiram. Como se, tipo, quebra de tabus começou em Frozen. E não tipo, ou então... Vocês viram Mulan, então queridinhos? Até um pouquinho mais atrás... ou até um pouquinho mais atrás, tipo, com o Valente. Não, amores, isso vem lá do 2D. Isso vem de muito antes. Até Pocahontas tem um pouco disso. Pocahontas é uma personagem muito independente, assim. Ela não é a personagem que fica esperando ser salva. Mas Mulan, cara, Mulan foi uma revolução na minha vida.
Porque ela é muito badass, ela é muito independente, mas ao mesmo tempo, uma coisa que eu me identifiquei muito com ela é que ela tava tentando ser uma pessoa que ela não era pra agradar as outras pessoas, sabe? E eu acho que isso é uma coisa muito forte em Mulan, inclusive. Quem é que está aqui? Nossa, amo essa música. Não, e uma coisa bem interessante na Mulan é que, basicamente, uma frase que devia ecoar na cabeça dela é tipo, por que eu não posso, sabe? E acho que não só porque eu não posso, mas porque eu não sou o suficiente, sabe? No início do filme, com toda aquela busca dela pra poder encontrar um marido para honrar a família, tipo, é como se a pessoa que ela fosse a pessoa errada, entendeu? E isso é uma situação muito ruim, é uma situação pela qual muitos adolescentes passam. E eu assisti pequena, né, mais ou menos a pré-adolescência. Então, é uma situação que eu tava pensando muito naquela época, sabe? Quando eu assisti. E é muito interessante ver como que, a partir do momento em que ela deixou de ser uma pessoa que ela não era e se encontrou como uma guerreira, ela conseguiu atingir o objetivo da honra, entendeu? Que ela conseguiu arranjar o marido, mas ela não era essa a intenção dela desde o início, entendeu? O objetivo dela era salvar a China, era salvar o pai dela, entendeu? E ser a pessoa que ela realmente era foi o que trouxe amor pra vida dela. Então eu acho que, nossa, Mulan é um filme sensacional em vários níveis, assim, em vários níveis. Então, tem mais alguma coisa que você gostaria de adicionar, Cris? Bom, referente ao assunto, eu acho que a gente ficaria o dia inteiro conversando, porque é um assunto que dá muito pano pra manga. Então, eu vou me ater aqui. Então, já que você vai se ater aí... está acabando o segundo episódio do Alcatel Cast. Eu espero que vocês, ouvintes, tenham gostado desse episódio. Cris, muito obrigado por ter participado, por ter sido convidado. Eu que agradeço. Essa participação tem sido maravilhosa. Eu gostei bastante de estar aqui conversando com vocês, né? Porque basicamente quem tá ouvindo a gente aqui também tá participando dessa conversa também. Sim, com certeza. E pode contribuir com alguma coisa também, não é verdade? Sim, pode contribuir deixando feedback pra gente, por favor, pra como que a gente pode melhorar. Então, eu gostei bastante de estar aqui conversando com você e espero que a gente possa continuar mais pra frente com outras participações, não é verdade? Não vamos querendo me convidar, mas já convidando. Eu não sei se você reparou, mas você é o primeiro convidado do Alcateia Cast, cara. Que honra! Olha isso! Não é pra qualquer um não, filho. Com licença, né? Muito obrigado. E eu queria deixar aqui aberto um convite para que você que tá ouvindo dá uma passadinha lá no canal. Pois é, Cris. A gente fala sobre livros, filmes e série. E eu espero te conhecer por lá, né? Dá uma passadinha lá, comenta que você veio pelo podcast, pra gente trocar umas figurinhas. E, Cibele, mais uma vez, muito obrigado pela participação. Eu que agradeço por você ter aceitado o convite. Pra quem quiser, o canal do Cris vai estar na descrição do podcast. E também todas as minhas redes sociais, o meu canal, blog, tudo vai estar na descrição do podcast. Eu queria agradecer muito pela companhia de vocês hoje, por vocês terem escutado esse episódio do Alcatel Cast, pelas boas-vindas que vocês deram ao Chris, muito internacional, Chris. Falei com o sotaque meio errado. E agora o Alcatel Cast, episódio número 2, está terminando. E como vocês sabem, sempre que o episódio acaba, tem uma música. E nesse clima de o que a gente aprende... eu quero deixar vocês com uma música de um anime que me inspira muito, que eu não cheguei a citar aqui, que é Yuri on Ice. Então, talvez tenhamos um episódio pra falar de Yuri on Ice no futuro, porque esse anime merece um episódio do Alcatel Cast só pra ele. Então, a música com a qual eu dou meu adeus a vocês é History Maker, do Din Fujioka, que é a abertura de Yuri on Ice. Então é isso, eu vejo vocês no próximo episódio do Alcatel Cast. Um beijão e tchau!